Primeiramente, o dono da casa representa o Senhor Jesus. O chamado para trabalhar na vinha representa o chamado para a proclamação do Evangelho. Ok? Ao todo, foram feitos 5 chamados. Às 6 da manhã, às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde e às 5 da tarde. Naqueles tempos, um dia de trabalho era das 6 da manhã às 6 da tarde. E o salário pago pelo dia de trabalho era 1 denário. E era costume das pessoas daquela época ficarem nas praças esperando o trabalho. Na época da colheita, os donos da vinha saíam pelas praças e chamavam aquelas pessoas para trabalhar na vinha. E elas trabalhavam 12 horas por dia e ganhavam 1 denário. Era assim que acontecia naquela época. Então, o Senhor da vinha, ele faz 5 chamados. Primeira hora, 6 da manhã, vou repetir porque isso é importante. Terceira hora, 9 da manhã. Hora sexta e nona, meio-dia e 3 da tarde. E hora 1/10, 5 horas da tarde. E 6 horas da tarde, terminava o trabalho. Entenderam? Quem entendeu, diga amém. 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 Bom, agora tem um detalhe muito importante aqui nessa parábola. Essa parábola trata-se de uma profecia. Não é apenas uma parábola com uma aplicação prática para a nossa vida diária. Não é isso. É uma profecia. Todos esses chamados que aconteceram aqui se encaixam dentro do relógio profético. E nós temos que entender então, lembra o tema da mensagem? Os pregadores da hora 1/10 e a última hora da história deste mundo. Quando é a última hora da história deste mundo? Esses pregadores da hora 1/10, que foram chamados por último aqui, eles trabalharam quanto tempo na vinha? 1 hora apenas. Só que na hora de fazer o pagamento do salário, o dono da vinha disse assim para o seu administrador: olha, pague para os últimos o mesmo valor que você vai pagar para os primeiros. Então, aqueles que trabalharam 12 horas vão receber o mesmo salário que aqueles que trabalharam 1 hora. Entenderam? Quem são esses pregadores da hora 1/10? Por que Deus valoriza tanto assim eles? Queridos, os primeiros a serem chamados, agora eu vou interpretar a parábola para vocês. Vamos entender então aqui o relógio profético, né? Vamos imaginar que nós temos um relógio profético aqui. Quando Adão mordeu aquele fruto, quando ele caiu, começou o quê? A contagem do tempo, entendeu? O tempo começou a funcionar, ou seja, o relógio profético começa a funcionar. Então nós tivemos ali o ano 1, depois de Adão, o ano 2, depois de Adão, o ano 3, depois da queda, depois do pecado, né? Vamos contar dessa forma para ficar mais fácil. No ano 1656, depois do pecado, aconteceu o dilúvio. No ano 2008, depois do pecado, nós chegamos em Gênesis 12, versículo 1, onde Deus faz um chamado para quem? Abraão. Onde Deus aparece para Abraão e fala assim: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar onde eu te mostrarei. Esse foi o primeiro chamado. Então, os pregadores da primeira hora representam quem? Os judeus. Deus chama os judeus e dá a eles o quê? Uma missão, uma responsabilidade, uma incumbência. Mas, infelizmente, a nação judaica não cumpriu bem a sua missão. Eles se rebelaram contra Deus. Eles mataram os profetas do Senhor. Eles se afastaram da adoração verdadeira, adoraram deuses pagãos. Mas Deus é muito misericordioso, não é verdade? Do cativeiro babilônico para frente, Deus ainda deu 490 anos para eles se arrependerem. Mas Deus envia então o seu filho e eles matam o filho de Deus. Depois ainda Deus deu para ele mais 3 anos e meio para eles se arrependerem. E aí eles matam Estevão. Pronto. Ali eles foram rejeitados como nação escolhida. Então é necessário fazer o quê? Um segundo chamado. E no ano 27, o Senhor Jesus Cristo, ele se batiza no Rio Jordão,
E ele então forma ali começa o seu ministério público, chamando os 12 discípulos, o segundo chamado. Os 12 discípulos representam o segundo chamado da parábola. E ali ele forma a igreja cristã. A igreja cristã é formada pelo próprio Jesus. Ele vai usar 12 discípulos para instruir, para ensinar a teologia da igreja, para ensinar a doutrina da igreja. E a igreja vai ganhando formas. O apóstolo Paulo, então, é chamado mais tarde, para trazer aí a teologia que a igreja precisava, que faltava para a igreja, para definir, então, para formar, assim, a igreja cristã aqui nesse mundo. A igreja, então, é formada, ela ganha forma, ela ganha doutrina, teologia, pastores, presbíteros, diáconos, mestres e assim por diante. No primeiro século, a igreja se mantém fiel a Deus. Ela já estava sendo pressionada ali na época pelo gnosticismo, uma seita que havia naquele momento. Mas os discípulos eram fervorosos, eles eram corajosos, eles não deixavam nenhuma doutrina falsa entrar dentro da igreja. E a igreja permanece fiel, permanece firme e pura até o terceiro século. Mas a partir do terceiro século, a igreja começa a se deformar, a se corromper. A igreja que havia sido criada por Jesus, que havia sido formada por Jesus, agora começa a passar por uma deformação doutrinária. As doutrinas pagãs começam a se incorporar dentro da igreja cristã. O imperador Constantino é usado para efetuar essa obra, a partir do terceiro século. Crianças começam a ser batizadas, a salvação agora passa a ser pelas obras. O sábado é substituído pelo domingo como um dia de guarda, e assim progressivamente a igreja vai se corrompendo durante um grande período de tempo. Até chegar no seu ápice, que foi as indulgências, a Idade Média, a Idade Escura, a Idade das Trevas. Então, Deus agora vai fazer o terceiro chamado. Ou seja, como a igreja foi deformada, agora ela precisa de uma reforma. Então é dado início aí no ano 1517 a reforma protestante, começando por Martinho Lutero, depois João Calvino, John Wesley, Roger Williams. Então nós chegamos aí ao ano 1844, quando Deus chama Guilherme Miller, revela para ele a doutrina da volta de Jesus. Então, em 1863, a igreja adventista é levantada como um movimento profético, com uma missão profética, uma mensagem profética. E no ano de 1863, as outras doutrinas que tinham sido lançadas por terra durante a Idade Média foram restauradas, como, por exemplo, o sábado, o santuário celestial, o juízo investigativo, a reforma de saúde, a verdadeira educação, a imortalidade da alma, e outras doutrinas foram restauradas, e assim então a igreja ela recebe de volta a forma que ela tinha perdido durante a Idade Média. Nós somos um movimento profético com uma missão profética. Qual é a missão? Preparar o mundo para o segundo advento de Cristo. Qual foi a missão de João Batista? Preparar o mundo para o primeiro advento de Cristo. Ele foi considerado o segundo Elias, profeticamente falando. Nós somos considerados na Bíblia o terceiro Elias. A nossa missão é preparar o mundo para o segundo advento de Cristo. E como que nós vamos fazer isso? Pregando as 3 mensagens angélicas. As pessoas precisam saber o que vai acontecer antes de Jesus voltar, para elas poderem se preparar para aquele evento. Mas então, queridos, quem são os servos da hora undécima? Vamos lá, vamos entender então quem são essas pessoas aqui, pelas quais Deus dá tanto valor assim. Eventos Finais, capítulo 14, diz assim, presta atenção que agora a gente vai entrar no centro, no foco da mensagem. Até aqui foi só contextualização, tá? Agora nós vamos entrar então no tema da mensagem aí. Eventos Finais, capítulo 14. Milhares da hora undécima verão e reconhecerão a verdade. Essas conversões à verdade operar-se-ão com uma rapidez surpreendente para a igreja, e unicamente o nome de Deus será glorificado. Milhares se converterão à verdade num dia, as quais, na hora undécima,
verão e reconhecerão a verdade e as atuações do Espírito de Deus. Queridos, o texto diz para nós que milhares vão se converter à verdade em apenas um dia, em apenas uma pregação. Você se lembra o apóstolo Pedro, depois que ele recebeu ali a chuva temporã, lá em Atos capítulo 2, logo depois que ele foi batizado ali pelo Espírito Santo com a chuva temporã, ele pregou um sermão. E quantas mil almas foram ganhas nesse único sermão? 3.000 almas. Uma pregação ganhou para Deus 3.000 almas naquele momento. Mas o texto está dizendo aqui para nós que milhares de pessoas, não sabemos quantas, milhares, pode ser 10, 20, 30, 40, 50 mil pessoas, se converterão à verdade em apenas um dia, em apenas uma pregação. O texto continua dizendo assim: pessoas que estavam espalhadas por todas as corporações religiosas responderam à chamada, e os que eram preciosos retiraram-se apressadamente das igrejas condenadas. Assim como precipitadamente fora Ló retirado de Sodoma antes de sua destruição. Haverá um exército de crentes resolutos que permanecerão tão firmes como uma rocha durante a última prova. Multidões receberão a fé e unir-se-ão aos exércitos do Senhor. Amém? Quem são então os pregadores da hora undécima? As pessoas que estão espalhadas por todas as corporações religiosas. Aquelas que nós vimos no começo. Agora, onde eles estão nesse momento? Vamos analisar algumas dessas corporações aqui de forma mais direta. Onde eles estão? Deus tem pedras preciosas em quantas igrejas? Só na igreja adventista? É isso que o texto diz? Em quantas? Todas as igrejas. Deus tem pedras preciosas em todas as igrejas. E não devemos fazer denúncias impetuosas do professo mundo religioso. O Senhor tem os seus representantes. Em quantas igrejas? Todas as igrejas. As especiais verdades probantes para esses últimos dias não foram apresentadas a essas pessoas de tal modo que trouxessem convicção ao coração e à alma e à mente. Por isso, ao rejeitar a luz, elas não romperam sua ligação com Deus. Entre eles, os católicos. Existem muitos que são conscienciosíssimos cristãos, que andam em toda a luz que sobre eles brilha, e Deus operará em seu favor. Lembra no início da mensagem quantos católicos que existem no mundo mesmo? 1,3 bilhões de católicos. E o texto diz que muitos católicos são cristãos sinceros. Entenderam? Muitos. Grave essa palavra na sua mente. Muitos. O texto continua dizendo. No capítulo 18 de Apocalipse, o povo de Deus é convidado a sair de Babilônia. De acordo com essa passagem, muitos do povo de Deus ainda devem estar em Babilônia. E em que corporações religiosas se encontrará hoje a maior parte dos seguidores de Cristo? Ela faz uma pergunta aqui, né? Em que corporações religiosas se encontrará hoje a maior parte dos seguidores de Cristo? Sem dúvida, nas várias igrejas que professam a fé protestante. Ou seja, na Igreja Católica, Deus tem os seus sinceros, as suas pedras preciosas, os seus representantes. Nas igrejas evangélicas protestantes, Deus tem também os seus representantes, as suas pedras preciosas. E também na igreja adventista, Deus tem os seus representantes. Agora, olha o que esse outro texto diz. Apesar das trevas espirituais e afastamento de Deus prevalecentes nas igrejas que constituem Babilônia, a grande massa dos verdadeiros seguidores de Cristo encontram-se ainda em sua comunhão. Perceberam as palavras que são usadas aqui no texto? Muitos. A maior parte, a grande massa dos verdadeiros seguidores de Cristo estão nessas religiões.
nessas denominações, católicos e protestantes. Mas não termina por aí. Ainda o texto continua. Onde mais? Na África pagã, nas terras católicas da Europa e da América do Sul. Onde mais? Na China, na Índia, nas ilhas do mar e em todos os escuros recantos da terra. Deus tem em reserva um firmamento de escolhidos que brilharão em meio às trevas, revelando claramente a um mundo apóstata o poder transformador da obediência à sua lei. Querido, qual é o plano então de Deus para concluir a obra? É simples. Não é necessário que o evangelho saia daqui do Brasil e chegue lá. Entendeu? Eles já estão lá. Essa é a estratégia de Deus. O texto diz que Deus tem em reserva um firmamento. Aonde? Na Índia, na China. Queridos, na Índia, para você ter uma ideia, 80% da Índia são predominantemente hinduístas. Eles adoram aquela deusa Shiva. Só que tem um detalhe. Lá existem muitos dialetos, muitas línguas, muitos dialetos diferentes. A igreja não tem conteúdo para todos esses dialetos. E mesmo que tivesse, grande parte da China são analfabetos. Eles não sabem ler e nem escrever. Ainda que a igreja pudesse produzir material e mandasse lá, não ia adiantar nada. Eles não sabem ler. Entendeu? Mas Deus tem um plano. Qual é o plano de Deus? Eles já estão lá, espalhados por todos os continentes, por todos os escuros cantos da terra. Eles estão reservados. E quando eles serão chamados? Na hora 1/10. Entenderam? Na hora 1/10 eles serão chamados. E quando é a hora 1/10? Vamos entender agora essa parte aqui que é a mais importante, né? Em que momento eles serão chamados? Quando é a hora 1/10? Olha o que o texto diz. Mesmo agora eles estão aparecendo em toda a nação, entre toda língua e povo, e na hora da mais profunda apostasia, quando o supremo esforço de Satanás for feito no sentido de que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, recebam, sob pena de morte, o sinal de submissão a um falso dia de repouso. Esses fiéis, irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, resplandecerão como astros no mundo. Entenderam, sim ou não? Em que momento eles serão chamados? Na hora do decreto dominical, quando o domingo for imposto como uma lei, obrigando as pessoas a observarem esse dia. Quando isso acontecer, meus irmãos, começou a hora 1/10, a última hora da história deste mundo. Então Deus vai chamar os servos da hora 1/10. Lembra na parábola lá, tem um detalhe ali, ó, que eu queria mostrar aqui para vocês rapidinho, me lembrei aqui agora. Ali no versículo 7, né? No versículo 6, ó, e saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? E qual foi a resposta deles? Porque ninguém nos contratou, ou seja, a gente não sabia que tinha que ir para vir. Ninguém convidou a gente. E aí Jesus convida eles, e eles vêm, uma multidão. E eles vão se unir aos exércitos de Deus, como nós já lemos aqui, para dar o alto clamor. Agora vem a parte mais impactante da mensagem. Alex, pode colocar para mim o fundo musical. Queridos, essa é a parte mais forte da mensagem. Eu preciso que você entenda isso. Como eu disse lá no começo, depois que você entender essa mensagem, o seu adventismo nunca mais será o mesmo. Assim como mudou o meu conceito. Por que Deus vai ter que chamar os servos da hora 1/10? Sendo que essa igreja foi levantada para cumprir esse propósito. Por quê? Deus vai designar essa missão a um outro grupo de pessoas.
Nós vamos participar, é claro. Mas por que Deus vai ter que chamar os servos da hora undécima? Presta atenção no texto da tela.